Amanhã tem Cruzeiro e Vasco e Uberlândia, é campeonato brasileiro. Falando em buscar vitória, vamos falar do Cruzeiro que joga amanhã, também 6h30 da tarde, jogo contra o Vasco, vai ser em Uberlândia, no Parque do Sabiá. E a notícia de hoje é Dudu cortado da viagem pelo Leonardo Jardim, por conta daquela frase que ele falou depois da partida na Sul-Americana contra o Palestino. Frase polêmica. Vou relembrar pra vocês, ó. Estava vindo numa sequência boa. Não sei porque o treinador optou por me tirar do time. Não só tirou do time, como tirou do jogo. Foi cortado. É pra isso tudo mesmo, Henrique? É sinal de que pode ter tido alguma conversa interna, a coisa escalou. Lembrando que o Dudu tá chegando ao número máximo de jogos que você pode fazer por um time pra poder trocar no brasileiro. Então, se ele não quer ficar no Cruzeiro, talvez o entendimento seja segurar ele nas partidas pra ele não estourar 7 jogos e estar negociável quando a janela abrir. Eu lamento muito isso tudo, porque eu acho que o Dudu ainda pode ajudar. Acho até que ele tem certa razão, ele disputa pra mim a posição com o Wanderson nesse encaixe que o Cruzeiro tá utilizando, mas tem um elemento que eu acho que dificulta a permanência dele. Por que você acha que ele tá perdendo espaço nesse time? Por causa desse cara que a gente vai ver aqui, que eu acho que melhorou a equipe, o Christian. Ele entrou como um terceiro homem de meio, né? E aí abriu mão de um ponta o time do Cruzeiro, para ter o Matheus Pereira como meia central e mais um jogador que pode ser ponta, olha o passe que ele deu pro gol do Caio Jorge, mas que também compõe no meio para marcar. Então ficou Dudu ou Wanderson. E aí o treinador tem que ter direito de escolher. Vamos ver a escalação que ele está planejando pro jogo? Esse jogo amanhã em Uberlândia, ó, com o Wanderson, sem o Dudu, com o Christian fazendo esse papel de ponta pela direita e mais um homem de meio campo. Lembrando que o Fabrício Bruno tá suspenso, com isso o Jonathan Jesus deve fazer a zaga com o Vijalba. Fagner voltou a ser relacionado, vai ter lateral direito pro jogo, graças a Deus. Vamos ver se o Cruzeiro ganha do Vasco, né? Perfeito, Henrique. Muitíssimo obrigado. Nos gramados de Minas Gerais, momentos marcantes, partidas icônicas e títulos. Como em 2003, ano mágico da Tríplice Coroa, que começou com o título mineiro em Patos de Minas contra o RT. Momentos da história do clube vividos no interior do estado. Até jogo de Libertadores já teve. Em 2001, contra o Olímpia do Paraguai em Ipatinga, Marcelo Ramos, sexto maior artilheiro da história do clube, chegou ao gol de número 150 com a camisa do Cruzeiro. E agora, com tranquilidade, sem desespero, os 2 gols aí já saíram, eu cheguei a essa marca importante também. Essa história com o interior começa na década de 1940, quando o clube deixa de ser Palestra Itália e se torna Cruzeiro. Foi a partir do trilho do trem que essa relação do torcedor do Cruzeiro no interior começou a ganhar força. Isso porque em 1943, no primeiro título do clube após a mudança de nome, saiu um trem daqui de Belo Horizonte até a cidade de Sabará para poder acompanhar o primeiro título mineiro nessa mudança. Era o Trem da Vitória. A gente tinha um diretor chamado Fialho Pacheco, né? Ele organizou o Trem da Vitória. Era um trem que levou cerca de 500 torcedores de Belo Horizonte para Praia do Ó para torcer na época do título. O Cruzeiro venceu por 5-1 o Siderúrgica de Sabará. O título mineiro ganhou os jornais, mas mais do que ele, o trem virou notícia. Os anos seguiram e era até anunciado o dia que saía o Trem da Vitória para acompanhar o Cruzeiro. A história com o interior era construída por vitórias, títulos e sempre com a torcida indo aonde o time fosse. Até nos anos 60 você ainda tinha o Trem da Vitória. Era um trem que saía daqui da Praça da Estação e ia nas regiões que até onde o trem chegava, né? Dos 100 municípios mineiros que o Cruzeiro já jogou, os 5 que mais receberam jogos no interior foram Sete Lagoas, Nova Lima, Uberaba, Uberlândia e Ipatinga. E Sete Lagoas ainda tem um gostinho especial pro torcedor celeste. Uma relação que se fortaleceu quando o Mineirão fechou em 2010, durante a reforma para a Copa do Mundo no Brasil. E o Cruzeiro, na última jogada, amplia a goleada. 6 para o Cruzeiro, 1 para o Atlético. E aí a gente fez vários jogos na Arena do Jacaré, se tornando até a casa do Cruzeiro. E talvez o mais emblemático foi o 6-1 em cima do Atlético. O Cruzeiro permanece na primeira divisão e comemora em grande estilo. Aquela apreensão do Cruzeiro cair para a segunda divisão e o Cruzeiro consegue fazer uma goleada histórica no Atlético. A maior goleada da história do clube. E de olho nas manchetes, lá da época do Trem da Vitória, o time volta ao interior, dessa vez em Uberlândia. Amanhã, assim como em 1943, a vitória é o único objetivo. O atacante Dudu está fora do jogo diante do Vasco, depois daquela entrevista no Chile, após a derrota para o Palestino, que ele dizia que não entendia porque acabou saindo do time, deixando o time titular. Isso não repercutiu bem internamente
E por decisão do técnico Leonardo Jardim, o atleta foi cortado do jogo com o Vasco. Ele já voltou a Belo Horizonte, não ficou com a delegação. O Cruzeiro chegou ontem e hoje cedo o Dudu desembarcou vindo de Uberlândia. E agora o atleta vai aí cumprir uma rotina na Toca da Raposa 2 e as partes vão conversar sobre o que vai acontecer. Mas é fato que, pela declaração, pela entrevista, o Leonardo Jardim decidiu pelo corte do jogador e ele não será opção para o jogo contra a equipe do Vasco. E vamos ver a sequência aí, o que será decidido. Mas, neste momento, o Dudu ficando aí fora dos planos do técnico Leonardo Jardim, já a partir deste compromisso diante da equipe do Vasco. Se ele vai voltar a ser aproveitado em algum momento, se ele vai treinar normalmente com o grupo na Toca, ou se de forma separada, isso a gente ainda tem que aguardar. Mas é fato que pela entrevista, pela declaração que ele deu, por falar de um movimento que foi feito pela comissão técnica, o jogador acabou sendo cortado do jogo diante da equipe do Vasco neste domingo em Uberlândia. Chegando com as primeiras informações do Cruzeiro, sábado de treinamento em Uberlândia, o duelo neste domingo diante do Vasco, rodada do Campeonato Brasileiro começando neste sábado, sábado também de time feminino em campo, o Cruzeiro muito bem no Campeonato Brasileiro A1, no Campeonato Brasileiro, a Série A masculino, jogos importantes neste sábado, abrindo a rodada de número 6. Teremos o Internacional diante do Juventude, em Porto Alegre, o Ceará contra o São Paulo, no Ceará, Mirassol contra Atlético Mineiro, no interior de São Paulo, Sport e Fortaleza, no Recife, e Botafogo e Fluminense, no Rio de Janeiro. Hein? São 5 jogos abrindo a rodada de número 6. O Cruzeiro estará em campo neste domingo, diante do Vasco. O jogo terá aí o Cruzeiro jogando em Uberlândia, no Parque do Sabiá, a partir das 18h30, das 6h30, e o Cruzeiro querendo buscar a reabilitação em termos de Campeonato Brasileiro, e será um confronto direto. O Cruzeiro está junto com o Vasco ali, né? 7º, o Cruzeiro, o Vasco 8º, com 7 pontos ganhos, e a vitória é fundamental para o Cruzeiro, até para não ficar longe desta turma de G4, de G6 na Série A do Campeonato Brasileiro. A preparação será encerrada com um treinamento neste sábado. O Cruzeiro vai divulgar ainda os detalhes, mas ontem o clube informou que Matheus Pereira, Fagner e Bolassi, eles se juntariam, ou eles se juntaram, né, melhor dizendo, à delegação em Uberlândia. O Cruzeiro que chegou no final da noite de ontem, voltou de voo fretado também, saiu do aeroporto La Serena, no Chile, teve a imigração em Foz do Iguaçu, e de Foz, o Cruzeiro foi para Uberlândia no voo fretado. Jogadores, neste momento, descansando. À tarde tem este último treinamento e amanhã o jogo diante da equipe do Vasco. Fabrício Bruno é desfalque, cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo. Vamos ver o que fará o técnico Leonardo Jardim para este compromisso. Sábado de Cruzeiro em campo, o Campeonato Brasileiro Feminino A1. O Cruzeiro enfrenta o Red Bull Bragantino. É jogo fundamental para o Cruzeiro. O Cruzeiro está na vice-liderança, e você que quiser acompanhar na Arena Gregorão, hein? 3 da tarde, ingressos à venda em ingresso.cruzeiro.com.br. Quem não for à Arena Gregorão vai ter a oportunidade de assistir no YouTube do Cruzeiro, hein? Na TV Cruzeiro, mais um compromisso importante, o Cruzeiro de olho na liderança, porque a Ferroviária, que tem 16 pontos também, enfrenta o Palmeiras na rodada, fora de casa. E o Cruzeiro, diante da equipe do Red Bull Bragantino, é jogo aí para seguir com a campanha de invencibilidade no Campeonato Brasileiro Feminino A1. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.